Seja muito bem-vindo à quarta aula do nosso curso de Scribus Essencial e hoje a gente vai falar sobre sangria, sobre copiar cores e também vamos falar sobre numeração de página. Vem comigo. Vou começar abrindo aqui o Scribus. Bom, agora a gente vai criar aqui a situação certa, né? Vou criar aqui páginas opostas. Essas são as guias imagens que normalmente eu trabalho aqui com 20 milímetros. Vou marcar aqui esse botãozinho e vou colocar 20, apertar a tecla Tab para ele colocar em todos. E a sangria é o espaço extra que a gente deixa quando você vai adicionar algum elemento gráfico, que você vai mandar isso aqui para uma gráfica que vai ser cortado, né, numa guilhotina, nas máquinas de corte. Ele não fique estranho, ou seja, não fique um pedaço branco da folha, né? Ele corte a própria imagem, que a gente vai posicioná-la e vai ficar certinho lá visualmente falando, porque ele vai usar a própria imagem para esse corte. Então isso é uma sangria, eu vou fazer aqui e fazer o exemplo. Vou colocar aqui o padrão, que geralmente é 3 milímetros, 3, 4, no máximo 5 milímetros de sangria, que é o padrão que a gente faz. Número de páginas que eu vou criar aqui umas 4 páginas na tela, para a gente ver também outras situações. Vou clicar em OK e beleza. Temos a página, temos as 4 páginas aqui, né, que nós criamos, olha só. Temos esse limite vermelhinho, que é o limite das margens, e fora dele nós temos a sangria. Isso quer dizer que é o seguinte, se por acaso eu desenhasse aqui um retângulo, por exemplo, aqui, ó, e se esse retângulo está passando aqui o espaço, vou até colocar uma cor nele, vou pressionar aqui a tecla F3 para abrir as propriedades, desculpa, F3 não, F2 para abrir as propriedades aqui e eu fazer os ajustes e vou em cores. E aqui no preenchimento, vou posicionar mais para cá, e aqui no preenchimento eu escolho uma das cores que já estão por aqui e ele aplica essa cor nesse meu espaço. Entendam o seguinte, quando eu faço aqui dentro desse meu espaço e eu visualizo, ele não corta nada aqui nesse lado esquerdo, cortou no direito. Agora, se eu posiciono aqui fora desse espaço, mas professor, por que eu posicionaria fora desse espaço? Justamente por isso, na hora que eu vá cortar isso, ó, eu faço a imagem até aqui, na sangria. Se eu visualizar, ele corta essa imagem aqui, essa forma aqui, então é exatamente aqui. Ah, então eu não devo fazer aqui nesse limite? Não, você sempre faz fora. Isso lembrando que se você vai imprimir na sua casa, não precisa se preocupar com sangria. Tá? Vai imprimir na sua impressora mesmo, você não vai cortar o papel, vai ser desse jeito aqui. Isso quando a gente configura e manda para uma gráfica que vai ser impressa em grande escala, já é outra conversa. Ó, vou tirar ainda o contorno dessa minha forma aqui em traço e vou marcar nenhum para ele tirar essa linha que está ao redor. Vou seguir o mesmo exemplo para fazer aqui uma imagem que eu queria que ficasse aqui na tela. Vou desenhar novamente aqui um espaço com a terceira ferramenta, que é o quadro de imagem. Eu vou desenhá-lo aqui gigantesco na tela, até depois da sangria. Se não tiver, aumento mais um pouquinho. Dou 2 cliques no centro dele e vou escolher uma das imagens que estão por aqui. Vou clicar em OK e vou clicar com o botão direito e ajustar imagem ao quadro, para ela ficar do tamanho certo, né? Vou até aumentar mais um pouco, que eu quero ele bem visível aqui. Beleza, esse vai ser o tamanho da minha imagem. Vou apertar agora a tecla F3 para eu mexer nas propriedades aqui do tamanho da imagem. A escala livre, eu vou aumentar um pouco, quero ela maior, bem maior aqui, beleza. Vou dar 2 cliques no centro para reposicioná-la aqui e essa vai ser a minha imagem. Vou clicar fora para ver como é que ela vai ficar. Ah, eu não quero esse contorno da imagem, eu vou apertar F2, vou em traço e vou marcar nenhum para ele tirar o traço dessa minha imagem, se por acaso eu tiver com alguma coisa, né? Beleza. Se eu aperto aqui na visualização, ó, eu consigo perceber que ele faz um corte exatamente na minha sangria. Ele faz o corte entre a sangria, que a sangria vai até essa marca aqui. Eu vou voltar aqui, ó. Não dá para ver porque a imagem está em cima, né? Deixa eu ir para cá, para a esquerda, ó, tá vendo? Então a sangria é até nessa linha vermelha, que é aqui que vai ser cortado. Mas por que eu tenho que botar isso? Por que eu preciso, não vai cortar certo? Às vezes no corte a página se mexe um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, então a gente precisa dar esse limite aí de uns 3 milímetros, né? Então vou cortar, ele vai cortar e eu ainda continuo visualizando a minha imagem. É essa a principal função dessa sangria, tá? Outra coisa é que eventualmente você vai precisar fazer algumas formas que você quer mudar a cor. Vou dar um exemplo aqui, eu quero movimentar isso para cá, vou até desenhar outro. Eu quero essa imagem no tamanho todo da tela, aqui. Vou ajustar, vou apertar
F3 para eu poder aumentar a escala ainda mais, 2 cliques no centro da imagem e reposicioná-la mais ou menos aqui. Perfeito. Essa vai ser a minha imagem de capa. Ó, essa imagem aqui. Certo. Só que agora eu vou adicionar alguns elementos gráficos aqui, que eu vou colocar algumas outras coisas. Então eu posso desenhar aqui uma forma, aqui embaixo. Mas eu quero preencher essa forma com uma cor que está aqui, que não é uma das cores aqui. Quando eu aperto F2, aqui no meu preenchimento e no meu traço, não é nenhuma dessas cores iniciais que eu tenho aqui. E é para isso que a gente vai entender que eu posso copiar as cores aqui na minha caixa de ferramentas. A gente tem a penúltima ferramenta, que é esse conta-gotas aqui, que aqui ele recebe outro nome. Ele recebe o nome de pipeta, não sei bem porquê, mas o atalho dele é o Y. Então se eu clico aqui, notem que está selecionada aqui a minha forma, tá? A forma que eu estou trabalhando, ela está aqui. E notem as cores também de preenchimento que estão aqui, ó, tá? As cores padrão. Por que eu preciso que vocês atentem a isso? Porque olha o que vai acontecer. Se eu quero uma nova cor para cá, eu clico na pipeta, aqui na ferramenta pipeta, que é o conta-gotas, né? Não adaptei com esse nome ainda não, prefiro chamar de conta-gotas, tá? Sou do Photoshop, aí da galera aí que trabalha com Photoshop, é o conta-gotas, né? E a gente trabalha assim. Então eu vou clicar aqui na ferramenta conta-gotas, notem que o cursor do mouse vira um conta-gotas, basta eu clicar na cor qualquer aqui da minha imagem, né? Vou clicar aqui num tom de azul, não, tom de azul mais claro aqui, pronto. Ao clicar, ele me mostra aqui a cor em RGB. Eu posso dar um nome para ela se eu quiser, escrever um nome para a cor e clicar em OK. Não vou dar nome nenhum por enquanto, mas quando eu clicar no botão OK, notem que essa cor ela é adicionada aqui no meu preenchimento. Olha que interessante. Então agora eu posso trabalhar com esse tom de cor. Já que eu desenhei uma forma, né, posso aumentar, diminuir, posicionar. Tem algum traço nela? Tem. Preto, eu vou tirar o traço aqui. Ah, mas eu queria mais um aqui em cima. Mesma lógica, só que com outra cor. Mesma ideia, vou desenhar também outro retângulo aqui na parte de cima. Feito isso, eu quero um tom de amarelo desse aqui dessa parede. Novamente lá no conta-gotas, escolho o tom de amarelo que eu quero. Posso dar um nome para ele se eu quiser, nesse caso eu não vou fazer isso. E vou clicar em OK. Essa cor também é adicionada aqui, agora eu tenho aqui na minha paleta, ó, essa nova cor que foi adicionada também e veio para cá. Na sequência ela veio para cá, tá? Esse RGB, CA, alguma coisa aqui. Ó, então se eu for visualizar isso aqui, ó, eu clico em visualizar e eu consigo entender agora essa minha forma. Olha que interessante, vou tirar até o contorno dela, toda vez eu esqueço de tirar o traço, vou aumentar um pouquinho. E agora se eu visualizar o resultado, ele fica dessa forma aqui. Então é assim que estaria a base da minha capa, desse jeito com as cores que eu escolhi. Bom, professor, e se eu precisasse numerar essa página agora, né? Colocar aí uma numeração ou algo do tipo. Bom, é para isso que existe aí duas maneiras que eu costumo dizer de você numerar um documento aqui no Scribus. No InDesign é um pouquinho diferente, mas aqui a gente tem uma lógica até um pouquinho parecida. Duas maneiras de você numerar. Você pode numerar do jeito padrão, padrão não, do jeito mais demorado, vamos falar assim. O que seria esse jeito mais demorado? Criar uma caixa de texto, vou criar aqui na página 2 uma caixinha de texto aqui desse tamanho. Tá. Para facilitar o meu desenho, seria melhor eu clicar aqui em página e alinhar, atrair as guias e atrair aos itens também. E aí eu tenho agora a possibilidade de mover e que chega perto é tipo um ímã, né? Ele já se puxa bem mais rápido aqui, fica mais fácil. Bom, então aqui dentro eu vou escrever revista de exemplo, vou colocar alguma coisa aqui, página, e aí eu quero o número da página. Para isso, eu não vou escrever o número da página tipo 2 aqui, não vou fazer isso. Eu vou usar aqui o recurso para que ele numere isso automaticamente para mim. Feito isso, a gente vai clicar aqui em inserir, notem que eu estou dentro da caixinha de texto, vou inserir, vou aqui na parte de caractere e eu coloco um caractere de número de página. Tem até um atalho gigante, Ctrl Alt Shift P. Tá? Mas eu vou clicar e ele adiciona essa página como página 2. Eu posso fazer a minha configuração, vou apertar a tecla F3, posso configurar normal agora, né? Escolher a fonte, escolher o tamanho. Eu só vou mudar duas coisas, o alinhamento e vou colocar aqui uma outra fonte um pouco mais, um pouco menos extravagante. Pronto. Então agora, como eu fiz desse tamanho, eu poderia simplesmente, se eu visualizar aqui, ó, a caixa de texto some, né? Eu posso simplesmente pegar isso e copiar para os outros. Posso dar um Ctrl D para criar uma cópia e se eu posiciono ele aqui, deixa eu posicionar, ó, para ter posicionado esse em cima também, ó.
Se eu posiciono ele para cá, eu consigo perceber a página que vai ser adicionada aqui. Ué, por que ele não numerou automaticamente? Todas as outras vezes ele numerou. Deixa eu ver de novo, ou será que eu fiz errado? Deixa eu copiar para cá. Ó, aqui deu certo, página 4. Beleza, vou copiar agora daqui, Ctrl C, e vou colar para cá, página 2 de novo. Por que ele está criando novamente uma página 2? Eu acho que eu fiz alguma configuração errada ali, e ele está repetindo a página 2. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Pode ser também que ele esteja passando da página ou alguma coisa do tipo. Dessa vez eu entendi o que está acontecendo aqui. Porque ele repetiu página 2. E aqui, deixa eu diminuir também. Vai que muda alguma coisa. Não, mas aqui ele fez certo, ó. Página 4. Não sei bem ao certo porque que isso aconteceu. Novamente também, nesse exemplo aqui, se desse errado, manualmente eu iria apagar e colocar a página 3 aqui para corrigir, né? Mas aqui no último deu certo. Ainda vou ver o que isso aconteceu, mas não vai interferir muita coisa não. Bom, outra coisa que a gente pode fazer na numeração é criar as páginas modelo aqui, os estilos que a gente pode fazer num e ele se replica em outras páginas também. Como isso é feito? Eu vou apagar essas numerações, essas caixas de texto, e vou deixar apenas essa daqui, que já está configurada do jeito que eu preciso que ela fique. Vou deixar até menor um pouquinho a caixa de texto e posicionada aqui do jeito que ela já está. Bom, lá no programa InDesign, a gente utiliza uma página mestre, que inclusive eu acho até mais fácil de trabalhar do que aqui. Lá as páginas aparecem aqui, a gente dá 2 cliques nas páginas em miniatura e você abre uma nova página, você pode escrever qualquer coisa e o que você faz em uma página se repete nas outras. Aqui é um pouquinho diferente. Você cria uma página e essa página ela pode ser criada de modelo aqui. Eu posso clicar aqui em cima, a página 2 está selecionada. Posso clicar aqui em página e eu tenho aqui, ó, converter em página modelo. Então essa página aqui, do jeito que ela está, ela vai ser um modelo para mim. Feito isso, eu vou escrever aqui o que ela vai ser feita. Tá? Eu vou dizer que ela é a numeração. Essa vai ser a minha numeração. Beleza, vou clicar no botão OK. Ó, feito aqui. Criei um modelo. Então essa é o meu modelo. Quantas páginas existir, por exemplo, eu quero que essa página agora fique com essa configuração que eu fiz aqui na minha página 2. Posso clicar com o botão direito em cima dela e eu posso aplicar página modelo. Todas as páginas que eu quiser salvar como modelo, cada uma para uma situação, eu posso deixar salvo. Ó, ele vai perguntar aqui em qual local, né, eu quero adicionar esse meu modelo. Ó, página par, página ímpar e todas as páginas, onde eu quero adicionar, aqui nos intervalos, dentro do intervalo, né? E o mais importante é que página modelo eu vou utilizar. Aparece aqui, ó, normal esquerda e normal direita, que são as configurações padrão aqui da página esquerda e página direita. Porém, tem aquela que a gente criou, que foi chamada de numeração, que é essa configuração aqui. Ou seja, ele vai adicionar essa caixa de texto para cá. Quando eu clicar em OK, ó, se eu marcasse todas as páginas, né? Todas as páginas, em todas as páginas ele ia aplicar essa configuração de numeração. Então eu vou clicar em OK, ele vai aplicar aqui somente na última, olha só. Olha que interessante. Somente na última página e eu não consigo clicar nessa caixinha. Ou seja, ele cria a configuração de número aqui para mim e fica certo. Se eu tivesse 500 páginas e eu aplicasse a todas elas ficariam com essa numeração. Então esse é um jeito que a gente vai utilizar. Tem algumas situações onde isso não vai dar certo, especialmente se eu tiver imagens por cima e tal, mas aí você vai poder fazer manualmente, clicando, copiando e colando e posicionando, que também resolve o seu problema, tá certo? Essa foi mais uma aula aqui do nosso curso de Scribus Essencial. Aproveita, deixa aquele like aí se você está curtindo, está aprendendo muito com a gente e acompanha aí as próximas aulas, tá certo? Muito obrigado, valeu!